Questão 7, OBMAP nível 1, 2009. Olha a história de pescador. Na volta de uma pescaria, Pedro disse para Carlos: se você me der um de seus peixes, eu ficarei com o dobro do número de peixes que você vai ficar. Nossa, buguei. Carlos respondeu: e se, em vez disso, eu jogar um de seus peixes no rio? Ficaremos com o mesmo número. Quantos peixes eles pescaram ao todo? Eu vou resolver primeiramente utilizando variáveis e a gente vai ter um sistema linear para resolver. Esse é um método um pouco mais avançado. Depois eu vou resolver de um outro método mais simples, tá? Primeiro método. Eu vou dar nomes para as variáveis. A variável P vai representar o número de peixes que Pedro tem e a variável C, o número de peixes que Carlos tem. Eles falaram o seguinte: o Pedro disse para o Carlos: Carlos, se você me der um de seus peixes, ou seja, se o Carlos der um peixe, eu ficarei com o dobro do número de peixes que você vai ficar. Então, se o Pedro pegar um peixe do Carlos, ele vai ter o dobro de número de peixes que o Carlos vai ter. É o seguinte: o Carlos deu um peixe e o Pedro recebeu um peixe. O Pedro com um peixe a mais tem o dobro do que o Carlos com um peixe a menos, né? Que o peixe que saiu daqui e foi para lá. Isso foi o que o Pedro disse para o Carlos. E aí o Carlos respondeu: e se ao invés disso, né? Se em vez disso eu jogar um de seus peixes no rio? Se você pegar um peixe do Pedro e jogar no rio, eles dois vão ter o mesmo número. Ora. Só de montar as equações desse jeito a gente percebe uma coisa. A gente sabe que Carlos tem um peixe a menos. Não, que Carlos tem um peixe a menos do que Pedro, porque se Pedro jogar um peixe fora, eles ficam com o mesmo número. Então, esse é o esquema para você resolver usando menos conta, menos variável, né? Mas eu vou continuar resolvendo aqui, desse jeito. Eu tenho o valor de C em função, né, baseado no valor de P. Então, eu vou substituir esse valor aqui em cima, ó. 2 que multiplica C, só que C é P menos 1. 2 que multiplica P menos 1. Isso tudo menos 1 é igual a P mais 1. Certo? Eu simplesmente peguei isso que estava em amarelo aqui, mantive e substituí o que estava em verde aqui, nesse lugar. Agora eu vou continuar desenvolvendo aqui. Isso vai ficar 2 que multiplica P menos 2 é igual a P mais 1. 2 que multiplica P menos 2 é igual a 2 vezes P, 2P. 2 vezes menos 2, menos 4. Isso é igual a P mais 1. A igualdade é uma balança. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Eu vou somar 4 dos dois lados aqui da balança. Certo? Desse lado, a gente vai ter mais 4 menos 4. E desse outro lado aqui, 1 mais 4 é 5. Agora, eu vou subtrair P dos dois lados da nossa balança. Subtrair P de um lado, tem que subtrair P do outro. Desse lado, a gente tem P menos P. Eles cancelam. E desse lado, a gente tem 2P menos P, que vai ficar P. Então, P é igual a 5. Ou seja, P, que era o nosso número de peixes do Pedro, é 5. E qual que é o número de peixes do Carlos? Carlos é P menos 1. P é igual a 5. Então, Carlos é igual a 5 menos 1, que é igual a 4. Então, o número de peixes de Carlos é 4 e o número de peixes de Pedro é 5. Agora, vamos tentar fazer a conversa deles aqui para ver se bate. O Carlos falou assim, ó, a gente sabe que o Pedro tem 5 peixes e o Carlos tem 4. Vamos fazer uma conferência. O Carlos falou: se você me der um de seus peixes, ó, o Pedro disse para o Carlos: ó, Carlos, se você me der um de seus peixes, ou seja, o Carlos vai ficar com 3 e o Pedro com 5, certo? Eu ficarei com o dobro do número de peixes que você vai ficar. Perfeito, 6 é o dobro de 3. Aí o Carlos respondeu: tá, mas e se ao invés disso você simplesmente jogar um peixe fora? Se o Pedro jogar um peixe fora, o Pedro fica com 4 peixes e o Carlos com 4. Né? Ficaremos com o mesmo número. Então é isso. Essa aqui é a resposta.
Quantos peixes eles pescaram ao todo? Pedro pescou 5, Carlos 4, 5 mais 4, 9 peixes. A resposta é 9 peixes. Aí o jeito de fazer com lógica é meio que por tentativa e erro. A gente ia buscar uma solução aqui sem usar esse método. A gente ia usar o seguinte. A segunda sentença, vamos lá. A segunda sentença diz aqui, ó, a segunda frase, né? Ou seja, o que o Carlos respondeu, né? Carlos respondeu: Pedro, se você jogar um peixe fora, a gente fica com o mesmo número. Então você sabe que se o Pedro, por exemplo, tem 3, o Carlos tem que ter 2. Se o Pedro tem 4, o Carlos tem 3. Se o Pedro tem 5, o Carlos tem 4 e assim sucessivamente. Vou escrever um número de peixes aqui, um certo número. Opa, fiz errado aqui. O Carlos tem sempre um a menos, né? Beleza. Aí a gente tenta usar essa informação e casar com a informação de cima. Se você me der um de seus peixes, eu ficarei com o dobro do número de peixes que você vai ficar. Ó, vamos testar. Eu vou fazer o seguinte, aqui em cima eu vou colocar o Pedro. Ó, o Pedro diz para o Carlos: Carlos, se você me der um peixe, ou seja, o Pedro mais um peixe aqui em cima e o Carlos menos um peixe aqui embaixo, tá? E a gente sabe que tem que dar o dobro, né? Então, ó, Pedro mais 1 aqui vai ser sempre, ó, 3 mais 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carlos menos 1 vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês entenderam aqui, ó? O Carlos tem 2 peixes, ele vai dar 1, então ele vai ficar com 1. Ele tem 3, se ele tiver 3, ele vai ficar com 2. Eu estou montando uma tabelinha para tentar achar onde aparece o dobro. O Pedro falou que se ele receber um peixe do Carlos, ele vai ter o dobro. Então, a gente tem que achar onde isso ficou o dobro. Ó. 4 é o dobro de 1? Não. 5 é o dobro de 2? Não. 10 é o dobro de 7? Não. 9 é o dobro de 6? Não. 8 é o dobro de 5? Quase, né? 8 é o dobro de 4. Não deu. 7 é o dobro de 4? Quase também. 6 é o dobro de 3. Opa, aqui deu certo. Então, essa aqui é uma possível resposta. Por quê? Baseado na segunda sentença, o Pedro tem um peixe a mais que o Carlos. A gente construiu assim, em verde baseado na primeira sentença. E baseado na segunda sentença, se o Pedro receber um peixe e o Carlos der um peixe, né? O Pedro tem que ter o dobro. Então, ó, respeitando as duas sentenças aqui, a gente consegue chegar na resposta também. Esse é um método menos sólido, um método, né, de resolver a questão, porque pensa se esse número de peixe deles fosse grandão, por exemplo, um tivesse 28 peixes e o outro tivesse 40, sei lá, e aí um passasse 15 peixes para o outro. Se você tentasse resolver desse jeito aqui, poderia dar muito errado, ou poderia ser que você ia ficar muito tempo tentando resolver. Então eu sugiro você aprender a usar as variáveis e tentar montar as equações, né? As igualdades e trabalhar com elas algebricamente, né? Ficar tentando manipular as variáveis para chegar numa resposta, beleza? Vamos para a próxima.